Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que desejo a todos um domingo abençoado, que possamos ter um domingo na presença do Senhor, amém? Nessa manhã nós vamos estudar o capítulo 12 da nossa revista, cujo título é O Reino Único, Judá, de Manassés até Jeoacás. Vamos orar, pedir a que Deus possa nos abençoar e termos uma boa meditação sobre esse tema. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a leitura da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar essa meditação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente entrar aqui, começando a falar de Manassés, eu gostaria de voltar um pouco antes e falar sobre o reinado de Ezequias. Ezequias, o pai de Manassés. Lá no 2 Reis, capítulo 18, o texto da palavra de Deus vai nos dizer no versículo 2 que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, um dos reinados mais longos do reino de Judá. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. O texto vai nos dizer que Ezequias foi um grande rei. O versículo 3 diz que ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito lá atrás Davi. Ele fez o que o Senhor aprova. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois naquela época os israelitas já estavam queimando incenso para ela. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Então, irmãos, veja que Manassés teve um tremendo de um exemplo dentro de casa, que foi o seu pai Ezequias. Então, se você ainda não leu a palavra de Deus, ou se a gente conta isso para alguma pessoa, logo a pessoa pode imaginar que Manassés, então, ele deve ter tido um reinado também excelente. Só que não. A palavra de Deus vai nos dizer que Manassés teve um dos piores reinados que se há registro. No capítulo 21 de 2 Reis, diz que Manassés fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que estavam ao redor. Reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias tinha destruído, e ainda ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, o rei de Israel, que é um outro reinado totalmente também afastado da presença do Senhor. Então o que nós temos aqui? Um pai, Ezequias, que deu um tremendo exemplo de reinado, mas que não passou para o seu filho. E como não? Como é que não passou para o seu filho? Então nós vemos aqui o primeiro ponto, o foco grande demais no ministério, digamos assim, levando para os nossos dias, mas um desfoco na família. Ele focou na reforma espiritual do povo, mas não se atentou na reforma espiritual dentro da sua casa, do seu filho. Então aqui está um ponto para nós nos atentarmos. Não é comum, aliás, não é incomum, e é muito comum nós vermos famílias cujo o pai ou a mãe, os pais têm uma espiritualidade boa, mas o filho uma rebeldia tremenda. Eu conheço pastores, amigos meus nessa situação, que dão um exemplo, mas muitas vezes preferem colocar o ministério em primeiro lugar e esquecem da sua família. Cuidado com isso, irmão. O ministério é importante, servir a igreja é importante, mas a sua família é fundamental. Não perca o seu filho, sua filha,
a sua esposa por conta do ministério. Um ministério produtivo, um ministério chancelado, precisa ser chancelado com o cuidado dos seus. Nós temos que cuidar dos de casa. Esse é o nosso maior ministério. Então veja que Ezequias, um rei tremendo, aí veio Manassés e se afundou na lama do pecado. Fez todas as práticas que podiam ser feitas de ruim, ele fez. Até mesmo oferecer em sacrifício vidas humanas, ele fez. Conclusão, houve na vida de Manassés exortação, ele não se arrependeu, ele então acabou sendo levado preso para a Síria. Já no final da vida dele, ele clamou ao Senhor, nos últimos anos da vida dele, ele clamou fortemente ao Senhor, o Senhor o perdoou, trouxe ele de volta para Jerusalém. Ele começou a fazer algumas reformas e partiu. Seu filho Amon tomou o lugar dele. Um bom rei? Não. Um péssimo rei. Amon teve um reinado desastroso. Tinha lá o seu bisavô, um homem temente a Deus, mas teve no seu pai uma pessoa detestavelmente afastada do Senhor. O finalzinho da vida de Amon não foi suficiente para trabalhar, o finalzinho da vida de Manassés não foi suficiente para trabalhar o coração de Amon, que talvez revoltado com Deus se afundou também no pecado, fazendo coisas terríveis. Depois o seu filho Josias, pela misericórdia do Senhor, vendo toda aquela situação em que o povo se encontrava, encontrou também o livro da lei, viu que a destruição era iminente para o povo, para o seu povo. Ele buscou o Senhor com toda a sua força, promoveu reformas profundas, trouxe a espiritualidade de volta para o seu povo e teve um reinado espetacular. Josias, uma grande reforma que ele operou ali. O que nos mostra também que, independente de qual seja a história da sua família, por mais que haja uma história de destruição na sua família, sempre há restauração e renovação para quem busca o Senhor de todo o coração. Josias podia pensar, o meu pai teve um reinado terrível, meu avô teve um reinado terrível, não me resta mais alternativa, eu sou amaldiçoado. Não. Ele buscou o Senhor e ele encontrou misericórdia aos pés do Senhor e teve um grande reinado. Depois do reinado de Josias, podemos pensar, agora então entrou na linha, vamos ter um grande reinado. Não. Seu filho agora, Jeoacás, a única coisa que a palavra fala sobre ele, está em 2 Reis 23:32, poucas linhas, diz que ele fez o que era mal diante do Senhor. Seu destino foi o cativeiro, pois o faraó Neco mandou prendê-lo para que não reinasse mais em Jerusalém. Irmãos, então nós vemos aqui uma gangorra de servir ao Senhor, promover reformas, afastamento de Deus, promover reformas, afastamento de Deus. E o que eu vejo aqui em relação à nação, não se promove reformas com regras apenas, não se promove reforma simplesmente estipulando para as pessoas que elas devem fazer isso ou aquilo. A verdadeira reforma acontece dentro do coração. Uma reforma não vai acontecer se você forçar o seu filho, por exemplo, a botar a roupa que você quer que ele coloque, a fazer com que ele escute a música que você quer que ele escute. Não vai acontecer reforma dessa forma, desse jeito. Temos que ensinar o caminho do Senhor, mas temos que orar com intensidade para que essa reforma aconteça dentro do coração. Porque a reforma acontece de dentro para fora, não acontece de fora para dentro.
enquanto os nossos filhos estão sob o nosso domínio, né, digamos assim, nós temos que os ensiná-los. Mas a reforma verdadeira só acontece de dentro para fora. E não só filhos. Às vezes existem casais ou pessoas que não têm filhos, mas certamente tem alguém muito querido, seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua avó, seu primo. E às vezes nós queremos impor a essas pessoas a verdade para nós, mas essa verdade não vai conseguir ser imposta simplesmente por palavras, mas ela vai ser imposta pela atitude, pelo exemplo e pela oração. Por mais que uma abelha tente mostrar para uma mosca que a flor é melhor do que a bosta do campo, desculpa a palavra, a mosca sempre vai preferir a sujeira, a bosta do campo, à flor. Por quê? Porque a verdade da mosca é aquele estrume. E a verdade da abelha é aquela flor. Para que a mosca começasse a gostar de flor, precisaria acontecer uma reforma dentro dela, que é um novo nascimento. Então, que nós possamos aprender a nos dedicar à oração por aqueles que são queridos nossos, para que realmente haja essa reforma. E que nós que estamos de pé, tomamos cuidados para que não venhamos a cair, a nos sentar à mesa, à roda com os escarnecedores, para que possamos estar sempre diante do Senhor, buscando diariamente e constantemente essa reforma em nossos corações. Que Deus possa abençoar essa meditação. Eu aconselho que você leia a revista, tem vários textos, leia com calma, que certamente Deus falará profundamente ao seu coração. Obrigado e boa manhã.